todas as terras de Saul, teu pai. E tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Vamos repetir o finalzinho desse versículo. Diga assim, igreja. E tu de contínuo. Tá fraco, igreja. Fala mais forte, com amor. Vamos lá. E tu de contínuo. Pode ficar mais bonito ainda. Eu vou falar, vocês repetem bem avivado. Vamos lá. E tu, deixa eu falar primeiro, aí depois vocês repetem. Vamos lá. E tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Comerás pão à minha mesa. Isso, ficou bonito agora, que maravilha. Olha, antes de se assentar, diga assim. Antes de se assentar, diga assim: tu vai comer. Tu vai comer. Na mesa do rei. Na mesa do rei. De novo, tu vai comer. Tu vai comer. Na mesa do rei. Na mesa do rei. Pode se assentar aí. Irmãos, eu fico arrepiado quando eu falo junto com vocês essa palavra profética que tu vai comer na mesa do rei. E nós vamos entender nessa noite o porquê disso. O porquê estas palavras traz arrepio. O porquê essas palavras impactam a nossa alma e o nosso ser. E nessa noite, amados, eu quero meditar com a igreja a respeito de uma pessoa chamada Mefibosete. Quem era Mefibosete? Mefibosete foi filho de Jonatas. Mefibosete, ele foi filho de um príncipe, fazia parte da família real. O seu avô fora rei, o rei Saul. E Mefibosete nasceu aquele menino forte, sadio, bonito, mas acontece que quando Mefibosete está com 5 anos de idade, acontece uma tragédia na vida daquela criança. Acontece que o seu avô, o rei Saul, foi morto. O seu pai, Jonatas, também foi morto. E ele seria herdeiro do reino. E então, a sua ama, a mulher que cuidava dele, o tomou, porque, veja aqui, irmãos, veja bem, o seu avô fora rei, o seu pai era um príncipe, ele, Mefibosete, seria herdeiro do trono. E o fato de ele ser herdeiro do trono, ele tinha o quê? Inimigos. E eu quero dizer para você nessa noite, não se engane, Deus te trouxe até aqui nessa noite para dizer para você que você é herdeiro do trono. Você é herdeiro do trono por causa do sangue de Jesus. Você é herdeiro por causa do sangue de Cristo que foi derramado ali na cruz do Calvário. Eu quero nessa noite te dar essa notícia terrível, essa notícia forte, de que você não é qualquer um na face da terra. Você é herdeiro por causa de Cristo Jesus. Por isso que Deus te trouxe aqui nessa noite. Para que você entenda uma coisa, que nada, nenhuma peste, nenhuma enfermidade, a fome, a tristeza, o frio, nada vai tirar de você essa posição de herdeiro no trono de Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus, Pai. Glória a Deus. Aleluia. E Mefibosete perde o seu pai, perde o seu avô. E o fato dele ser herdeiro do trono faz com que a mulher que cuida dele, tome ele nos braços e corra com ele, fuja com ele, porque os inimigos do reino de Judá, de Israel, eles certamente
matariam Mefibosete para que não houvesse nenhuma raiz da descendência do rei que pudesse se levantar para governar. Então eu quero dizer uma coisa para você: Satanás, o diabo, ele não quer que você congregue, ele não quer que você receba a palavra de Deus, ele não quer que você dobre os joelhos e ore, ele não quer que você tome posse daquilo que você é, herdeiro do trono de rei, príncipe, cordeiro, príncipe. Ele não quer que você tome posse da tua vitória, mas o Senhor diz: sou eu que te levantei, foi eu que te coloquei de pé, para que você seja abençoado, agraciado na graça, na unção do Espírito Santo do Senhor. Louvado seja Deus. Seja louvado, E aos 5 anos de idade, a cuidadora da criança de Mefibosete está correndo com ele. De repente ela cai e a criança sofre naquele acidente. A criança, ela sofre dano nas 2 pernas e se torna coxo. Ele não consegue mais andar. E um detalhe: ela estava fugindo com ele porque os inimigos iriam querer matar aquela criança. Mas se não bastasse o fato daquela criança ser obrigada a se exilar, ser lançada fora do reino de Israel, se não bastasse isto, aquela criança teria também que se esconder. Eu vou dizer uma coisa aqui nessa noite: se por causa do ataque do inferno, se por causa da fúria de Satanás, você tiver que se esconder, há um esconderijo na sombra do Altíssimo para todo aquele que é fiel, para todo aquele que ouve a palavra de Deus, para todo aquele que crê. E o Senhor diz que este esconderijo da sombra do Altíssimo está aberto nessa noite, e para que você possa entrar debaixo das asas do esconderijo do Senhor, porque Ele está disposto a te acolher nessa noite. Ele está disposto a enxugar a tua lágrima, a curar a tua enfermidade. Ele está disposto a cuidar de ti. Glória a Deus, vai, aleluia. Glória a Deus. E Mefibosete é levado para uma cidade, para um lugar chamado Lodebar. E Lodebar significa terra do esquecimento. Pergunta assim: por quê? Por quê? Porque Lodebar era um lugar de miséria. Era um lugar de pessoas sem esperança, sem projeto, sem expectativa. De tal maneira que as pessoas que viviam em Lodebar viviam de ajuda, de esmolas, não tinham expectativa de bênção, de vitória, não tinham boas expectativas. Por isso, aquele lugar foi chamado com esse nome: terra, lugar de esquecimento, terra sem pasto, porque o alimento ali era escasso, a comida ali era escassa, e na verdade não bastasse o acidente, não bastasse o dano causado nas pernas, a situação de não poder andar, de ser coxo. Mefibosete agora estava na terra do esquecimento, para que ele jamais se tornasse uma pessoa importante. E na verdade ele estava ali naquele lugar. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: tem pessoas aqui que estão também em Lodebar. Existem pessoas aqui que estão em Lodebar. E embora Lodebar seja um lugar de esquecimento, seja um lugar de miséria, e embora você esteja nessa posição de se encontrar em Lodebar,
o Senhor diz para ti nessa noite que você, embora esteja em Lodebar, você tem sangue real na tua veia. Você é com os seus. Quando você ora, você consegue compactuar com os seus. Quando você ora, os céus se abrem para ouvir a tua voz. Quando você fala, o Senhor diz: eis aí o meu servo, a quem eu tenho prazer. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Olha, eu quero dizer para você uma coisa. Mefibosete foi lançado, ele foi exilado, ele foi jogado em Lodebar, para que ele fosse esquecido. Mas acontece uma coisa: quando Deus determina, quando Deus quer esconder uma pessoa, ninguém acha. Mas quando Deus levanta uma pessoa, ninguém esconde. E Deus está te levantando aqui nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Deus está te levantando nos seus sentimentos mais profundos. Deus está te levantando nos seus anseios. Deus está te levantando nessa noite no encorajamento. Deus está te levantando nessa noite na sua sensibilidade. E Deus está te levantando nessa noite também no reconhecimento, para que você saiba quem você é. Você tem sangue real na tua vida. Glória a Deus. Você foi chamado, escolhido por Deus. Papai, aleluia. Para ser um adorador do Senhor, para ser um adorador dos céus. É isso. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Para sempre seja louvado. E Mefibosete está vivendo em Lodebar. Os dias passam, os meses passam. A rotina de Lodebar, ela traz um sentimento a quem vive naquele lugar de que a miséria nunca vai acabar, de que o anonimato é mortal. Mas ele está ali e de repente recebe uma mensagem. E alguém diz: Mefibosete, o rei mandou te chamar. Você estava lá na tua casa hoje e o rei mandou te chamar. Você estava hoje nos seus afazeres, envolvido nas problemáticas do dia a dia, e o rei mandou te chamar. Glória a Deus, Pai, aleluia. Aí você tinha expectativa de novela para assistir, de cuidados com a família, preocupações com o seu trabalho, mas o rei mandou te chamar. Glória a Deus, Pai, aleluia. Sabe por quê? Porque o rei te enxerga em Lodebar. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Porque Glória a quando te Deus. lançaram em Lodebar, quando Satanás determinou o teu exílio em Lodebar, você já tinha dentro da tua veia sangue real, pacto com Deus. Você já Glória a tinha Deus, Pai. pelo sangue Aleluia. pelo sangue de Jesus. Você já havia sido comprado pelo sangue de Jesus, e o Senhor já havia Aleluia. te chamado pelo teu nome. Glória a Deus, Pai, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, seja louvado. Aleluia. Às vezes o Lodebar ele rouba as expectativas da pessoa de tal maneira que ela se apavora quando o rei lhe manda chamar.
Mefibosete se assusta e imagina o seguinte: será que o rei vai mandar me matar? E o chamamento do rei é uma ordem. O rei, ele não pede, ele manda. E Mefibosete é levado até a presença do rei Davi. E o rei Davi percebe o temor de Mefibosete. Percebendo, ele diz: Mefibosete, não temas. Não temas. É que o rei dos reis está dizendo para ti nessa noite: não temas. Glória a Deus, Pai. Aleluia. Para trabalhar na tua vida. Às vezes você chega e fala: Senhor, mas eu estou em pecado, eu estou fraco, eu não consigo orar, eu estou não sei o que era mais. E o Senhor diz: não temas. Glória a Deus, Pai. Aleluia. Minha fé está pequena. O rei diz: não temas. Glória a Deus, Pai. E você diz: eu estou com problema na minha casa, na minha família, eu estou com problema nos meus negócios. E o rei diz para ti: não temas. E aí, o rei diz: olha, você está aqui porque eu vou restituir tudo que foi roubado do seu avô. Todas as terras serão restituídas a ti. Glória a E você vai Deus, se Pai. assentar e vai comer na mesa real. Aleluia. Você vai se assentar e comer na minha mesa, na mesa do rei. Você vai se alimentar comigo. E Mefibosete diz: mas quem sou eu? Uma pessoa imunda, pequena, quem sou eu para me assentar na mesa do rei? Olha, te prepare. O Senhor diz para ti: te prepara. Sabe por quê? Porque o Senhor achou por bem em honrar a tua fé, em honrar a tua vida. Porque você está numa caminhada. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos caminhando para a direção da mesa do rei. Te prepara para um grande banquete. Te prepare para uma grande vitória. Te prepare para ser honrado. Eu vou dizer uma coisa para você. O rei poderia ter o chamado e proposto para ele ouro, prata, muitas outras coisas. Mas o rei propôs o quê? Assentar-se e comer na mesa real. Isso tem um simbolismo forte, grande. Pergunta assim: por quê? Porque, irmãos, qual era a vergonha de Mefibosete? Qual era a humilhação na vida daquela pessoa? Senão o fato de não poder andar, de ser coxo das duas pernas. Essa era a vergonha dele. Ele não tinha a força normal do trabalho, ele não tinha a dignidade do corpo físico correto, ele não tinha o vigor do homem normal. E ele se sentia menor por causa disso. Mas eu vou dizer uma coisa para você: quando Mefibosete senta na mesa com o rei, ele enfia as pernas onde? Debaixo da mesa. O rei se assenta, os nobres se assentam, as pessoas se assentam. E quando eles estão ali assentados na mesa, a mesa encobre as deficiências da perna daquele homem de Mefibosete. Sabe, há um simbolismo especial aqui. O rei Davi disse: senta comigo na mesa. E Mefibosete se assenta. E quando ele se assenta, ele enfia
a sua vergonha, a sua perna atrofiada debaixo da mesa. Agora a vergonha dele não aparece. E ele conversa de igual para igual com o rei. Você diz eu não posso, você diz eu sou pecador, você diz eu sou pequeno, você diz eu sou pobre, sou infeliz, não tenho sorte. Mas o rei diz: vem se assentar na minha mesa, tu vem para comer comigo na mesa do rei. Glória a Deus, aleluia. Se assentar na mesa. A mesa, ela vai acobertar as suas deficiências. E você vai nivelar com o rei. E aí você vai ver que verdadeiramente tu é herdeiro da bênção e da vitória. Tu é herdeiro dos céus. Tu és herdeiro daquilo que nenhum homem ouviu, e que por isso não subiu ao coração do homem. Tu és uma das pessoas mais importantes da face da terra. Glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque você é bonito, é bom, é pobre? Não, porque assim determinou o rei. Jesus, aquele que te ama, aquele que deu a última gota de sangue, verteu na cruz do Calvário por causa de ti. Papai, aleluia. Especial. Irmãos, quando Deus me entregava essa mensagem, eu tinha uma visão. Pergunta assim: qual é a visão? Qual é a visão? Irmãos, eu via crentes, muitos que já morreram, outros que estão vivos, outros que vão chegar. Eu via pessoas simples, pessoas humildes, assentados na mesa do Rei Jesus, sendo honrados por causa da sua fé, sendo honrados porque foram chamados e são pessoas escolhidas e possuem eles possuem em suas veias sangue real por causa da fé. Glória a Deus, aleluia. Aliança com os céus. E eu via isso alegrava o meu coração, porque o mundo muitas das vezes despreza, porque o mundo muitas das vezes quer empurrar para o debar e quer empurrar para a terra do esquecimento. Mas o Senhor diz: aquele que quando eu levanto alguém, ninguém pode esconder, e Deus tem te levantado aqui na face da terra. Glória a Deus, aleluia. Dentro da tua casa, para que você seja canal de bênção na tua vida, para que você saiba para onde você vai. Glória a Deus, Pai. Sabe para onde você vai? Pergunta assim: para onde? Eu profetizo que tu vai comer na mesa do Rei Jesus. Glória a Deus. As bolas do cordeiro tu vai sentar na mesa. Aleluia. E nessa noite Deus já vai começar a te honrar, acrescentando a tua fé, acrescentando alegria no teu coração, acrescentando derramamento, dons, derramamento do Espírito Santo. Fique em pé, igreja. Nós vamos fazer uma busca nessa noite, nós vamos orar.